Quando meu próprio filho me jogou no chão gelado da cozinha e pisou na minha mão quebrada, gritando que eu era um estorvo que só gastava dinheiro, eu entendi que havia me tornado prisioneira na minha própria casa. Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Benedita Santos, tenho 81 anos e hoje vou contar para vocês a história mais dolorosa da minha vida, mas que precisa ser contada para que outras pessoas não passem pelo mesmo inferno que vivi por 5 longos anos. Estou aqui na varanda da minha casinha em Sorocaba, rodeada pelas plantas que me trazem paz, e sinto uma alegria imensa em poder conversar com vocês, porque cada pessoa que me escuta pode ajudar alguém que está sofrendo em silêncio como eu sofri. Vocês sabem, meus queridos, cada vez que alguém se inscreve neste canal, uma história como a minha pode chegar até uma pessoa que precisa ouvir que existe saída, que existe esperança. E para vocês que estão me acompanhando com tanto carinho, todos os meses, enviamos presentes especiais para os inscritos que mais comentam e dão like no canal, mas somente para quem estiver inscrito. É nossa forma de agradecer por ajudarem a espalhar essas histórias importantes. Vou começar pelo fim, para que entendam a gravidade do que vou contar. Em 2018, quando eu tinha 76 anos, fui encontrada pela minha neta, Márcia, pesando apenas 41 quilos, com feridas abertas pelo corpo, os cabelos caindo aos punhados, usando uma fralda suja há dias e bebendo água que pingava do teto do porão onde meu filho me mantinha trancada. Mas para entenderem como cheguei a esse ponto de degradação humana, preciso voltar ao começo da minha história. Nasci em 1943, numa fazenda de cana-de-açúcar em Piracicaba, filha de trabalhadores rurais que conheciam apenas o suor e a labuta diária. Meu pai, João Santos, cortava cana desde os 8 anos de idade, e minha mãe, Sebastiana, cuidava de nós 7 filhos numa casa de 2 cômodos com chão batido e paredes de pau a pique. Eu era a 4ª filha, entre Antônio, Rosa, Mário, depois eu e os pequenos Lourdes, Vicente e o caçula Edmundo. Nossa vida era dura, mas havia amor e dignidade naquela pobreza. As madrugadas começavam às 4 horas com o canto do galo. Papai tomava seu café preto amargo e saía para os canaviais quando ainda havia estrelas no céu. Nós, meninas, ajudávamos mamãe a preparar o almoço dos homens: arroz, feijão e, quando havia sorte, um pedaço de carne seca que ela refogava, com cebola e alho. Os meninos iam para a roça com papai assim que completavam 10 anos. Eu, por ser menina, ficava em casa aprendendo os afazeres domésticos e cuidando dos irmãos menores. Nossa casa não tinha energia elétrica, apenas lamparinas de querosene que mamãe acendia quando o sol se punha. Não tínhamos banheiro, apenas uma casinha no fundo do quintal, e o banho era tomado numa bacia de alumínio com água aquecida no fogão a lenha. As roupas eram poucas e remendadas várias vezes. Eu tinha apenas 2 vestidos, um para a semana e outro, menos surrado, para os domingos na capela. Quando completei 8 anos, comecei a frequentar a escola rural, uma sala única onde Dona Firmina ensinava crianças de diferentes idades. Era uma caminhada de quase 2 horas pela estrada de terra, enfrentando sol escaldante ou chuva que transformava o barro em um lamaçal traiçoeiro. Mas eu amava estudar. Amava o cheiro dos livros emprestados e a sensação de descobrir um mundo novo através das palavras. Mamãe sempre dizia que o estudo era a única herança que ela podia me deixar, já que não tínhamos posses nem terras. Aos 12 anos, tive que abandonar os estudos para ajudar mais em casa. Lourdes havia nascido com problemas de saúde e precisava de cuidados constantes, e Vicente, ainda pequeno, dava muito trabalho. Passei a cuidar da casa inteira quando mamãe saía para lavar roupas no rio da fazenda vizinha, ganhando alguns trocados que complementavam a renda. Minguada da família. Era eu quem cozinhava, limpava, cuidava dos pequenos e ainda ajudava na horta que mantínhamos nos fundos da casa. A adolescência trouxe mudanças. Meu corpo se desenvolveu e os rapazes da região começaram a reparar em mim. Mamãe ficava sempre de olho, pois sabia que uma gravidez precoce significaria o fim de qualquer chance de uma vida melhor. Benedita, menina, você é bonita, mas não pode se deixar levar por conversa de homem. Eles falam bonito na frente e espalham desgraça pelas costas.
me alertava sempre. Foi aos 17 anos que conheci Valdomiro Pereira, um rapaz de 22 anos que trabalhava como mecânico na cidade. Ele vinha aos domingos visitar uma tia que morava perto da nossa casa e sempre arranjava um jeito de passar na nossa porta. Era alto, moreno, de sorriso fácil e mãos calejadas que demonstravam ser trabalhador. Papai gostou dele desde o primeiro encontro, pois Valdomiro falava de trabalho, de planos, de construir uma família com respeito e dignidade. Namoramos por 2 anos sob o olhar atento da família. Valdomiro vinha aos sábados à noite e ficava na sala conversando comigo, sempre com mamãe ou algum irmão por perto. Falávamos de nossos sonhos, de ter uma casa própria, de criar filhos com mais oportunidades do que nós tivemos. Ele me prometia que me tiraria daquela vida de privações e me daria uma vida digna na cidade. Em 1962, quando eu tinha 19 anos, nos casamos numa cerimônia simples na capela da fazenda. Usei o vestido de noiva da minha irmã Rosa, reformado por mamãe, e Valdomiro estava elegante num terno emprestado do patrão. A festa foi no terreiro da nossa casa, com sanfona, viola e a comida que as vizinhas ajudaram a preparar. Dançamos a noite toda sob as estrelas, e eu me senti a mulher mais feliz do mundo. Nos mudamos para Sorocaba, onde Valdomiro havia conseguido trabalho numa oficina mecânica. Alugamos um pequeno cômodo nos fundos da casa de Dona Joana, uma viúva bondosa que se tornou como uma mãe para mim. Era um espaço minúsculo, mas nosso, onde montamos nossa primeira casa com móveis comprados usados e muito amor. Eu costurava para fora para ajudar nas despesas e Valdomiro trabalhava de sol a sol na oficina, sempre com o sonho de ter seu próprio negócio. Em 1964, nasceu nosso primeiro filho, Joaquim. Foi um parto difícil, em casa, com apenas Dona Joana e a parteira da vizinhança me ajudando. Valdomiro ficou desesperado do lado de fora, ouvindo meus gritos de dor. Quando Joaquim finalmente nasceu, depois de 16 horas de trabalho de parto, Valdomiro chorou de emoção ao segurá-lo nos braços. Era um bebê saudável, de olhos claros como o pai e cabelos crespos como os meus. 2 anos depois, veio nossa filha Beatriz, uma menina linda e esperta que iluminou ainda mais nossa casa. Valdomiro havia conseguido um aumento na oficina e pudemos alugar uma casa pequena, mas completa, com 2 quartos, sala, cozinha e um quintal onde as crianças podiam brincar. Eu havia parado de costurar para me dedicar inteiramente aos cuidados da casa e dos filhos, como era costume na época. A vida seguia com suas alegrias e dificuldades normais de uma família trabalhadora. Valdomiro era um pai dedicado e um marido carinhoso. Nos fins de semana levava as crianças para passear na praça e eu preparava piqueniques que fazíamos embaixo das árvores. Eram tempos simples, mas felizes, onde o maior luxo era estar juntos e ver nossos filhos crescendo saudáveis e alegres. Cansaço, Benedita! Trabalhei muito essa semana, dizia ele, massageando o lado esquerdo do peito. Naquela madrugada, acordei com Valdomiro se contorcendo de dor na cama. Estava suando frio, com o rosto pálido como cera de vela e mal conseguia respirar. Chama socorro, Benedita! Parece que vou morrer! Gritou ele antes de desmaiar nos meus braços. Corri descalça na chuva até a casa do vizinho que tinha telefone. Mas quando a ambulância chegou, já era tarde demais. Meu Valdomiro havia partido, deixando um buraco na minha alma que nunca mais se fechou. Fiquei viúva aos 32 anos, com 2 filhos pequenos e sem profissão. A pensão do Valdomiro demorou meses para sair, e quando saiu, era uma miséria que mal pagava o aluguel. Tive que voltar a costurar dia e noite para sustentar minha família. Joaquim, mesmo criança, assumiu responsabilidades de homem, cuidando da irmã enquanto eu trabalhava até altas horas da madrugada. Beatriz, coitadinha, chorava todas as noites pedindo pelo pai, e eu não sabia como explicar para uma criança que ele nunca mais voltaria. Os anos seguintes foram de luta diária pela sobrevivência. Mudamos para uma casa ainda menor e mais barata, num bairro onde a violência começava a crescer. Joaquim foi crescendo revoltado com nossa situação, vendo os colegas da escola com pais presentes e dinheiro no bolso enquanto ele usava roupas remendadas e às vezes ia para a escola sem tomar café da manhã. Por que nosso pai teve que morrer, mãe? Por que a gente tem que passar necessidade? Perguntava ele.
e eu não tinha resposta. Aos 15 anos, Joaquim começou a se envolver com más companhias. Chegava em casa com dinheiro que não conseguia explicar onde arranjava, com roupas novas que não tínhamos condições de comprar. Quando tentava conversar, ele explodia em gritos. A senhora não entende nada. Quer que eu viva essa vida de miséria para sempre? Eu vou ser alguém na vida, com ou sem a sua aprovação. E batia à porta do quarto com tanta força que os vizinhos vinham perguntar se estava tudo bem. Beatriz seguiu um caminho diferente. Era estudiosa, responsável, sonhava em ser enfermeira para ajudar as pessoas. Aos 18 anos, conseguiu uma bolsa para estudar em São Paulo e se mudou para lá, prometendo que voltaria formada para cuidar de mim. Joaquim, por outro lado, aos 20 anos já tinha sido preso 2 vezes por pequenos furtos e estava envolvido com drogas. Eu passava as noites em claro, rezando para que ele voltasse vivo para casa. Em 1989, Joaquim se casou com Ivone, uma moça que conheceu num bar e que engravidou logo no primeiro mês de relacionamento. Ela veio morar conosco e desde o primeiro dia ficou claro que me via como um estorvo. Joaquim, sua mãe fica mexendo nas minhas coisas. Não aguento mais essa velha me vigiando, reclamava ela todos os dias, mesmo eu tentando ser o mais discreta possível na minha própria casa. O neto nasceu em 1990 e eu pensei que aquela criança traria alegria para nossa família destroçada. Mas Joaquim e Ivone me tratavam como uma empregada gratuita. Era eu quem cuidava do bebê quando eles saíam para beber. Era eu quem lavava as fraldas sujas, quem levantava de madrugada quando a criança chorava. E quando reclamava do cansaço, Joaquim gritava: "A senhora tem mais o que fazer? Pelo menos sirva para alguma coisa nessa casa." Em 1995, aos 52 anos, comecei a trabalhar como faxineira numa empresa de limpeza. Era um trabalho pesado para minha idade. Passava o dia inteiro de joelhos limpando o chão, carregando baldes pesados, subindo e descendo escadas. Chegava em casa com as costas doendo e os joelhos inchados, mas era o único emprego que conseguia arranjar. Todo o meu salário ia para as despesas da casa, enquanto Joaquim gastava o pouco que ganhava com bebida e Ivone ficava o dia inteiro vendo televisão. Anos depois, Beatriz se formou enfermeira e conseguiu um bom emprego num hospital particular em São Paulo. Casou-se com Ricardo, um engenheiro, e tiveram uma filha linda, minha neta Márcia. Ela sempre me mandava dinheiro quando podia e vinha me visitar a cada 2 ou 3 meses. Mas Joaquim havia proibido que eu falasse sobre nossa situação real. Se a senhora abrir a boca para a Beatriz sobre nossos problemas, vai ver só o que te acontece. Me ameaçava com os punhos cerrados. Em 2008, aos 65 anos, me aposentei da empresa de limpeza. Meu corpo não aguentava mais o trabalho pesado, e os médicos disseram que eu estava desenvolvendo artrite nas mãos e problemas na coluna por causa dos anos carregando peso. A aposentadoria era pouca coisa, mas pelo menos poderia descansar um pouco depois de uma vida inteira de trabalho. Foi aí que Joaquim mostrou sua verdadeira face. Agora que a senhora está aposentada, vai ter que dar sua parte para as despesas da casa. Não pense que vai ficar aqui de graça, disse ele no dia em que recebi meu primeiro benefício. Começou a me obrigar a entregar todo o dinheiro da aposentadoria, deixando apenas uns trocados para meus remédios. Quando protestei, ele me empurrou contra a parede. Quem manda nesta casa sou eu. A senhora come da minha comida, dorme no meu teto, então vai obedecer às minhas regras. A situação foi piorando gradualmente. Joaquim começou a beber mais e ficava cada vez mais agressivo. Ivone me tratava como se eu fosse invisível, não dirigia a palavra, deixava pilhas de louça suja para eu lavar, roupas espalhadas pelo quarto para eu recolher. O neto, que já estava adolescente, me desrespeitava abertamente. Vó chata, sai da frente da televisão. Ninguém mandou você ficar velha. Em 2010, tive uma queda feia no quintal enquanto estendia roupas. Quebrei o punho direito e fiquei com dificuldades para fazer as tarefas domésticas. Em vez de receber cuidado e compreensão, Joaquim explodiu. Agora, além de inútil, virou um estorvo. Como vou explicar para os vizinhos que minha mãe quebrou o braço porque é descuidada? Me levou ao hospital de muito má vontade, reclamando do tempo perdido e do dinheiro gasto com táxi. Durante os meses de recuperação,
Descobri o que significava realmente estar à mercê da crueldade alheia. Joaquim escondia meus remédios para a dor, dizendo que eu estava exagerando para chamar atenção. Ivone preparava apenas comida suficiente para ela e para o filho, deixando, para mim, apenas os restos frios ou um prato de arroz sem tempero. Velha não precisa de comida boa, só de qualquer coisa para não morrer, dizia ela rindo para as amigas que vinham visitar. Meu quarto, que antes era a sala da casa, foi isolado com uma cortina velha. Não tinha janela, apenas uma pequena abertura no alto da parede que deixava entrar um fio de luz durante o dia. A cama era um colchão velho e mofado no chão, e não tinha armário para guardar minhas poucas roupas. Era como se eu estivesse sendo gradualmente apagada da existência, transformada numa sombra que ocupava o menor espaço possível na casa que eu ajudava a sustentar. Vocês que estão me ouvindo com tanto carinho, eu sei que muitos de vocês já passaram por situações difíceis em família e por isso peço, se inscrevam neste canal e compartilhem essas histórias. Nunca sabemos quando nossa experiência pode ajudar alguém que está sofrendo em silêncio. Me contem nos comentários se já viram algo parecido acontecer com algum idoso da família de vocês, porque juntos podemos fazer a diferença na vida de quem precisa. Assine esses papéis aqui. É para facilitar as coisas para eu poder cuidar melhor dos seus negócios, disse ele, colocando uma caneta na minha mão trêmula. Eu, ingênua como sempre fui com meus filhos, assinei sem ler direito, confiando que ele realmente queria me ajudar. Só descobri depois que havia assinado uma procuração que dava a ele poder total sobre minha aposentadoria, meus documentos, tudo o que eu possuía. A partir daquele dia, não vi mais nenhum centavo do meu próprio dinheiro. A senhora não precisa se preocupar com essas coisas, dizia ele quando eu perguntava sobre minha aposentadoria. Eu cuido de tudo, a senhora só precisa obedecer. A comida começou a escassear drasticamente. Enquanto eles comiam carne, frango, frutas frescas, para mim sobrava apenas arroz requentado e, às vezes, um pedaço de pão amanhecido. Velha come pouco mesmo, justificava Ivone quando eu reclamava da fome que roía meu estômago. Cheguei a revirar o lixo da cozinha durante a madrugada, procurando restos de comida que pudessem amenizar a fome que me mantinha acordada a noite inteira. Meus remédios para pressão alta e artrite foram sendo cortados gradualmente. Está muito caro, mãe. A senhora vai ter que aguentar sem, dizia Joaquim quando eu implorava pelos medicamentos que controlavam minha pressão. As dores nas articulações ficaram insuportáveis, mas quando gemia durante a noite, ele batia na parede. Cala essa boca, quer acordar a vizinhança? Toda com suas lamúrias. O banho, que deveria ser diário na minha idade, passou a acontecer apenas uma vez por semana, às vezes menos. A água custa caro e a senhora nem sua mais, dizia Ivone, me empurrando para debaixo do chuveiro com água gelada, mesmo nos dias mais frios do inverno. Minhas roupas eram lavadas junto com os panos de chão, e quando reclamava do cheiro, ouvia: pelo menos tem roupa para vestir. Devia agradecer em vez de reclamar. Em 2013, Joaquim decidiu que eu era um perigo para a casa. Começou a me trancar no quarto durante o dia inteiro, dizendo que eu poderia cair e se machucar, ou que poderia abrir a porta para estranhos. A verdade é que ele não queria que os vizinhos vissem meu estado deplorável e desconfiassem de alguma coisa. Ficava horas e horas naquele cubículo escuro, apenas com meus pensamentos e o barulho da vida acontecendo do outro lado da cortina. A solidão era desesperadora. Passava dias inteiros sem trocar uma palavra com ninguém, apenas ouvindo as risadas deles assistindo televisão, sentindo o cheiro da comida gostosa que nunca chegava ao meu prato. Comecei a conversar sozinha para não enlouquecer, relembrando histórias do passado, cantando baixinho as cantigas que minha mãe me ensinou quando era criança. As humilhações verbais se tornaram rotina diária. Olha só o que sobrou da minha mãe, dizia Joaquim para os amigos que vinham beber em casa. Uma velha inútil que só serve para gastar dinheiro. Ivone complementava com risos maldosos. Pelo menos quando morrer, vamos ter mais espaço na casa. Eles falavam de mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse apenas um móvel velho ocupando espaço. Em 2014, minha saúde começou a se deteriorar drasticamente. A falta de alimentação adequada, de medicamentos e de cuidados básicos estava cobrando seu preço.
Perdi muito peso, meus cabelos começaram a cair aos punhados e desenvolvi feridas na pele que não cicatrizavam por causa da desnutrição. Quando pedia para ir ao médico, Joaquim ria. Médico para quê? A senhora já está velha mesmo, não vai durar muito mais. Foi nesse ano que aconteceu algo que me marcou para sempre. Numa tarde em que Joaquim havia bebido mais que o normal, entrei na cozinha tentando pegar um copo d'água. Ele explodiu numa fúria descontrolada. Quem mandou a senhora sair do quarto? Quantas vezes eu já falei que é para ficar lá? E me empurrou com tanta força que caí no chão batendo a cabeça na quina da mesa. Quando tentei me levantar, ele pisou na minha mão com a bota, quebrando 2 dedos. A dor foi lancinante, mas meus gritos só aumentaram sua raiva. Cala a boca, velha desgraçada! Se os vizinhos ouvirem, você vai ver o que é bom! Fiquei ali no chão gelado da cozinha por horas, com a mão latejando de dor, até Ivone aparecer e me arrastar de volta para o quarto. Deixa de drama, não quebrou nada importante, disse ela, ignorando meus dedos visivelmente tortos. Minha mão nunca foi levada ao médico e ficou deformada para sempre. Desenvolveu-se uma infecção que fez minha mão inchar e liberar um odor terrível. Quando reclamava da dor, ouvia: dor todo mundo tem. A senhora não é especial. A infecção se espalhou pelo braço, causando febre alta e delírios, mas ainda assim não recebi cuidado médico. Em 2015, Joaquim tomou uma decisão que me gelou o sangue. Esta casa está pequena para tanta gente, anunciou ele durante o jantar que eu assistia. De longe, faminta. Vou reformar o porão para a mãe ficar lá embaixo. Vai ser melhor para ela, mais quentinho. Mas eu sabia a verdade. Ele queria me esconder completamente, me fazer desaparecer da vista de qualquer pessoa que pudesse suspeitar de alguma coisa. O porão era um espaço úmido, sem janelas, que cheirava a mofo e terra molhada. Não tinha banheiro, apenas um balde no canto que raramente era esvaziado. A cama era um colchão podre, jogado diretamente no chão de cimento, infestado de bichos e manchado com substâncias que prefiro não identificar. Uma lâmpada fraca pendurada no teto fornecia a única iluminação quando Joaquim se lembrava de pagar a conta de luz. A descida para o porão foi humilhante. Joaquim me carregou como se eu fosse um saco de lixo, ignorando meus protestos e súplicas. Agora a senhora vai ficar quietinha aí embaixo e não vai incomodar mais ninguém, disse ele, trancando a porta com um cadeado do lado de fora. Fiquei ali, naquela escuridão úmida, ouvindo os passos deles andando pelo piso de cima, vivendo suas vidas normais enquanto eu apodrecia embaixo da terra. A comida passou a chegar uma vez por dia, quando chegava. Geralmente eram restos frios jogados numa vasilha suja, comida estragada que eles não queriam mais. A água vinha numa garrafa plástica velha, às vezes com gosto estranho, às vezes verde de tanto tempo parada. Quando a sede ficava insuportável e a água acabava, eu bebia a água suja que pingava, do teto através dos canos furados. No porão, perdi completamente a noção do tempo. Não sabia se era dia ou noite, verão ou inverno. Apenas sentia quando fazia mais frio e meu corpo tremia descontroladamente sem cobertores adequados, ou quando o calor fazia o cheiro de mofo e dejetos ficar insuportável. Meu mundo se resumiu àqueles poucos metros quadrados de escuridão e desespero. Desenvolvi feridas por todo o corpo por ficar sempre deitada no colchão úmido. Algumas infeccionaram e liberavam um pus amarelado que manchava minhas roupas. O cheiro era nauseante, mas eu já havia perdido a sensibilidade para muitas coisas. Meu cabelo, que um dia foi meu orgulho, ficou emaranhado numa massa sólida de sujeira e parasitas. Desaparecer completamente do mundo dos vivos. Passava semanas inteiras sem ver luz do sol, sem ouvir uma voz humana direcionada a mim, apenas os ruídos abafados da vida acontecendo no andar de cima. A deterioração do meu corpo acelerou de forma assustadora. Meu peso despencou para menos de 40 quilos, transformando-me num esqueleto coberto por pele. Minhas unhas cresceram descontroladamente, curvando-se e quebrando, algumas arrancadas quando tentava me apoiar nas paredes ásperas do porão. Meus dentes começaram a amolecer e cair devido à desnutrição severa, dificultando ainda mais a mastigação dos poucos alimentos duros que ocasionalmente recebia. O que mais me doía não era nem a fome física,
mas a sede constante e desesperadora. Joaquim controlava rigorosamente meu acesso à água, deixando-me passar dias com apenas alguns goles de um líquido muitas vezes contaminado. Chegava a lamber as paredes úmidas do porão, tentando capturar qualquer gota de umidade que pudesse aliviar minha garganta ressecada. Minha língua ficou permanentemente inchada e rachada, e engolir se tornou uma tarefa dolorosa. Durante os momentos de maior desespero, quando a fome se tornava insuportável, vasculhava cada canto do porão procurando qualquer coisa comestível. Encontrei alguns insetos mortos que mastiguei na tentativa de enganar meu estômago, que roncava de forma ensurdecedora. Uma vez, descobri uma batata podre esquecida num canto e a devorei, completamente, mesmo com o gosto amargo da decomposição queimando minha boca. As feridas pelo meu corpo se multiplicaram e aprofundaram. Algumas chegaram ao osso, criando buracos na minha pele, pelos quais eu podia ver minha própria carne exposta. O odor que exalava era tão forte que até mesmo eu, acostumada com a sujeira, sentia náuseas. Moscas faziam ninhos nas feridas abertas e eu já não tinha forças para espantá-las. Via larvas se desenvolvendo na minha própria carne, como se meu corpo já estivesse morto, aguardando apenas que minha alma o abandonasse. O frio do porão durante o inverno era brutal. Sem aquecimento ou cobertores adequados, meu corpo tremia violentamente dia e noite. Desenvolveu uma tosse seca e constante que ecoava pelas paredes de concreto. Às vezes tossia sangue, deixando manchas vermelhas no chão que se misturavam com a sujeira acumulada. Meus lábios ficaram permanentemente roxos e perdi a sensibilidade nos dedos das mãos e dos pés, devido ao frio extremo. Durante o verão, o calor abafado transformava o porão numa fornalha úmida. O cheiro de mofo, dejetos e carne apodrecendo se intensificava de forma insuportável. Suava constantemente, mas como quase não recebia água, meu corpo começou a desidratar severamente. Minha pele ficou ressecada como pergaminho velho e comecei a ter alucinações devido à desidratação extrema. Joaquim fazia questão de me lembrar constantemente da minha situação de prisioneira. Descia ao porão esporadicamente, não para verificar minha saúde, mas para me humilhar ainda mais. Olha só no que a senhora se transformou, dizia ele, tapando o nariz com nojo. Uma aberração que nem parece mais gente. Deveria agradecer por eu não te jogar na rua para os cachorros comerem. Suas palavras cortavam mais fundo que qualquer ferida física. Ivone ocasionalmente descia apenas para depositar restos de comida estragada e me xingar. Que fedor insuportável! Parece um lixão aqui embaixo. Você é uma desgraça para esta família, gritava ela antes de subir correndo, deixando-me ainda mais destroçada emocionalmente. O neto, que agora era um jovem adulto, às vezes jogava coisas pela pequena abertura do porão. Pedras, lixo, até mesmo fezes de animais, rindo como se fosse uma brincadeira. Perdi completamente a capacidade de falar adequadamente. Minha voz se reduziu a rouquidões e gemidos fracos. Quando tentava formar palavras, saía apenas um som gutural que nem eu mesma reconhecia. Minha mente começou a se fragmentar devido ao isolamento extremo e aos traumas constantes. Passava horas conversando com pessoas imaginárias, revivendo memórias da infância como se fossem mais reais que minha situação atual. Desenvolvi o hábito de arranhar as paredes com as unhas até sangrarem, criando marcas que contavam os dias, ou talvez fossem apenas manifestações do meu desespero. As paredes do porão ficaram cobertas com essas marcas sanguinolentas, como se fossem hieróglifos da minha agonia. Às vezes, olhava para essas marcas sem lembrar de tê-las feito, questionando minha própria sanidade. A falta de higiene atingiu níveis inimagináveis. Fazia meses que não tomava banho ou escovava os dentes. Meu cabelo havia se transformado numa massa sólida de sujeira, parasitas e sangue seco de feridas no couro cabeludo. Usava a mesma roupa há tanto tempo que ela havia grudado em algumas feridas, fazendo parte literalmente do meu corpo. O balde que servia como banheiro transbordava regularmente, criando uma poça nauseante que se espalhava pelo chão do porão. Em dezembro de 2017, aconteceu algo que quase me matou definitivamente. Joaquim desceu ao porão completamente embriagado, cambaleando e gritando obscenidades. Sua velha maldita, por que ainda não morreu? Está demorando demais para morrer.
berrava ele enquanto me chutava violentamente nas costelas. Senti ossos se quebrarem com o impacto, e uma dor lancinante atravessou meu corpo como facadas, mas o pior ainda estava por vir. Ele pegou o balde com dejetos e jogou todo o conteúdo sobre mim, encharcando meu corpo já ferido com excrementos e urina. Agora a senhora combina com o lugar onde vive, no meio da porcaria, gritou ele antes de subir, deixando-me ali coberta de imundície, sem forças para me limpar ou mesmo me mover. Fiquei deitada naquela mistura repugnante por dias, desenvolvendo infecções ainda mais graves. Minha temperatura corporal oscilava descontroladamente entre febre alta e calafrios violentos. Chegou um momento em que desejei ardentemente a morte, implorando a Deus que me levasse logo daquela agonia sem fim. Mas por algum motivo que ainda não compreendo, meu corpo insistia em continuar funcionando, respirando, mantendo-me viva para sofrer mais um dia. Foi durante esses momentos mais sombrios que comecei a ter visões da minha mãe, Sebastiana. Ela aparecia como uma luz suave na escuridão do porão, estendendo a mão e me dizendo para resistir, que minha hora ainda não havia chegado. Filha, aguente firme, sua história ainda não terminou. Sussurrava ela com a voz doce que eu lembrava da infância. Essas visões eram minha única fonte de conforto, numa realidade que havia se tornado pior que qualquer pesadelo. Prezados que estão me ouvindo com tanta paciência e carinho, sei que é difícil escutar esses detalhes terríveis, mas preciso contar tudo para que vocês entendam a gravidade do que pode acontecer quando um idoso fica completamente abandonado. Se inscrevam neste canal, compartilhem essa história, porque talvez vocês conheçam alguém passando por algo similar neste exato momento. Me digam nos comentários, vocês já desconfiaram de alguma situação de abuso contra idosos na vizinhança de vocês? Às vezes, um olhar mais atento pode salvar uma vida. Não tinha mais esperança de sair viva daquele porão. E, sinceramente, a morte parecia ser a única liberdade possível. Meu corpo havia se tornado uma coleção de feridas abertas, ossos salientes e órgãos que funcionavam por puro milagre. Pesava menos de 40 quilos e minha aparência era tão assustadora que até mesmo Joaquim evitava descer ao porão, enviando apenas Ivone para jogar os restos de comida podre. Durante os primeiros meses daquele ano, minha mente começou a se desligar da realidade como mecanismo de proteção. Passava dias inteiros numa espécie de transe, revivendo memórias felizes da minha infância em Piracicaba. Via minha mãe cozinhando no fogão a lenha, sentia o cheiro do café fresco que meu pai tomava antes de ir para os canaviais. Essas alucinações eram tão reais que às vezes tentava conversar com essas figuras do passado, esquecendo completamente onde estava. Foi durante uma dessas crises mentais que aconteceu algo terrível. Numa noite de fevereiro, ouvi barulhos estranhos vindos do andar de cima. Gritos, portas batendo, som de móveis sendo arrastados. Depois de algumas horas, tudo ficou em silêncio absoluto. Durante 3 dias inteiros, ninguém desceu ao porão. Não recebi nem água, nem comida, nem mesmo os insultos habituais. O silêncio da casa era ensurdecedor e me deixou apavorada. No 4º dia, descobri a verdade de forma brutal. Joaquim desceu ao porão visivelmente transtornado, com roupas sujas e cheiro de álcool. Ivone foi embora, anunciou ele com uma voz que misturava raiva e desespero. Fugiu com outro homem e levou meu filho junto. Disse que não aguenta mais morar nesta casa maldita. Ele me olhava como se eu fosse a culpada por sua família ter se desfeito, como se minha simples existência trouxesse azar para todos. A partir daquele momento, minha situação se tornou ainda mais precária. Joaquim estava completamente descontrolado, bebendo desde a manhã até a noite, perdendo emprego atrás de emprego. Sem Ivone para cozinhar, ele se alimentava apenas de produtos industrializados e bebidas alcoólicas, deixando para mim apenas migalhas ocasionais quando se lembrava da minha existência. Durante semanas inteiras, fiquei completamente abandonada no porão. Joaquim sumia por dias seguidos, deixando a casa vazia e silenciosa. Nesses períodos, eu não recebia absolutamente nada, nem água, nem comida, nem sequer a certeza de que ele voltaria. O desespero da sede
Me levou a lamber o chão úmido do porão, tentando extrair qualquer gota de umidade que pudesse manter minha garganta funcionando. Em abril, aconteceu algo que quase me matou de susto. Durante uma de suas ausências prolongadas, ouvi passos no andar de cima. Pensei que Joaquim havia voltado, mas os passos eram diferentes, mais leves, hesitantes. Depois de algumas horas, ouvi uma voz feminina chamando: "Vovó Benedita? Vovó, a senhora está aí?" Era minha neta Márcia, filha da Beatriz, que havia vindo de São Paulo para me visitar. Tentei gritar, mas minha voz havia se reduzido a um sussurro rouco que mal saía da minha garganta ressecada. Bati fracamente no chão com os punhos, tentando fazer qualquer ruído que pudesse chamar a atenção dela. Ouvi seus passos andando pela casa, abrindo portas, procurando por mim. "Que estranho, a casa está aberta, mas não tem ninguém." Ouvi ela murmurar para alguém no telefone. Por uma hora inteira, Márcia permaneceu na casa, procurando por mim. Eu usava todas as forças que ainda restavam no meu corpo para tentar fazer barulho, arranhar as paredes, qualquer coisa que pudesse indicar minha presença. Mas minha voz não saía, meus punhos eram fracos demais e o som não atravessava o piso grosso que me separava da salvação. Eventualmente, ouvi seus passos se afastando e a porta da frente se fechando. Ela havia ido embora sem me encontrar. Aquele momento foi devastador. Saber que minha salvação havia estado tão próxima, apenas alguns metros acima da minha cabeça, e não ter conseguido alcançá-la me deixou num estado de desespero ainda mais profundo. Chorei durante horas, mas lágrimas não saíam dos meus olhos ressecados. Era como se meu próprio corpo tivesse desistido de expressar tamanha dor. Joaquim voltou 2 dias depois, completamente embriagado e furioso por descobrir que alguém havia estado na casa. "Quem esteve aqui? Por que a porta estava aberta?" gritava ele, descendo ao porão com uma fúria descontrolada. Quando tentei explicar sobre Márcia através de gestos desesperados, ele me chutou violentamente no estômago. "Sua maldita! Se alguém descobrir onde você está, eu mato você antes que possam me levar preso." A partir daquele dia, Joaquim ficou ainda mais paranoico. Trocou todas as fechaduras da casa e instalou cortinas grossas em todas as janelas para que ninguém pudesse ver o interior. Sempre que saía, verificava obsessivamente se todas as portas estavam bem trancadas. Minha prisão havia se tornado ainda mais hermética, isolando-me completamente do mundo exterior. Durante os meses seguintes, minha condição física se deteriorou para além do que eu imaginava ser possível. Desenvolvi escaras tão profundas que podia ver meus próprios ossos através da carne apodrecida. Uma infecção generalizada tomou conta do meu corpo, causando febre constante e delírios. Minha visão ficou completamente turva, transformando o mundo numa névoa confusa de formas indefinidas. O cheiro que meu corpo exalava ficou tão intenso que até mesmo eu, acostumada com a sujeira, não conseguia suportar. Era um odor doce e nauseante de carne em decomposição misturado com dejetos humanos. Moscas faziam ninhos permanentes nas minhas feridas, e eu podia sentir larvas se movimentando sob minha pele. Tinha perdido completamente a sensação de nojo ou vergonha. Eram luxos que uma pessoa na minha situação não podia se permitir. Em junho, Joaquim tomou uma decisão que selou minha sentença de morte. "Não posso mais correr o risco de alguém descobrir você aqui", anunciou ele durante uma de suas raras visitas ao porão. "Vou murar a entrada. Assim, ninguém nunca vai saber que você existe." E durante os dias seguintes, ouvi o barulho de tijolos sendo assentados, cimento sendo misturado, minha última conexão com o mundo sendo selada para sempre. Quando o trabalho terminou, fiquei numa escuridão absoluta. A pequena fresta de luz que vinha da escada havia desaparecido completamente. Não conseguia mais distinguir entre dia e noite, entre estar acordada ou dormindo. Meu mundo se reduziu a alguns metros quadrados de escuridão total, umidade constante e o som da minha própria respiração laboriosa ecoando pelas paredes de concreto. Naquele túmulo em vida, perdi completamente a noção do tempo e do espaço. Não sabia há quantos dias não recebia comida ou água. Não sabia se Joaquim ainda estava vivo ou se havia me abandonado para morrer sozinha.
Tudo o que restava era aguardar que meu corpo finalmente cedesse e me libertasse daquela agonia sem fim. Foi durante esses momentos finais que comecei a ter visões mais intensas. Via meu falecido marido, Valdomiro, me estendendo a mão, dizendo que logo estaríamos juntos novamente. Via meus pais me esperando num campo florido, livre de dor e sofrimento. Essas visões eram tão reconfortantes que comecei a me entregar voluntariamente a elas, permitindo que minha mente se desligasse completamente da realidade horrorosa do porão. Mas o destino tinha outros planos para mim, meus queridos. Quando eu já havia perdido toda a esperança, quando minha alma estava se preparando para deixar aquele corpo destroçado, aconteceu o milagre que mudaria tudo. Vozes desconhecidas no andar de cima, passos pesados, portas sendo forçadas. Inicialmente pensei que fossem mais alucinações, mas os barulhos eram diferentes, mais organizados, acompanhados de rádios crepitando e ordens sendo dadas. Minha neta Márcia, que havia ficado perturbada desde aquela visita em abril, quando não me encontrou, não desistiu de procurar por mim. Ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Durante meses, tentou contato com Joaquim, mas ele sempre inventava desculpas diferentes. Eu estava viajando, estava doente demais para receber visitas, havia me mudado para uma casa de repouso. As histórias nunca batiam, e Márcia, que agora era enfermeira formada, conhecia bem os sinais de abuso contra idosos. Foi ela quem procurou a delegacia e insistiu para que investigassem meu desaparecimento. Minha avó não desapareceria assim sem falar comigo, repetia ela para os policiais. Algo terrível aconteceu com ela, tenho certeza. Mas Joaquim era convincente, mostrava documentos falsos dizendo que eu estava num asilo particular, e a polícia inicialmente não deu muito crédito às suspeitas de uma jovem de 20 e poucos anos. O que finalmente mudou tudo foi a persistência de Márcia combinada com a denúncia de um vizinho. Dona Teresa, uma senhora que morava na casa ao lado, começou a sentir um cheiro terrível vindo da nossa propriedade. Era um odor de decomposição tão forte que ela não conseguia mais abrir as janelas do lado, que dava para nossa casa. Tem alguma coisa podre ali dentro. Ela insistia com qualquer pessoa que quisesse ouvir. Quando Márcia soube da reclamação da vizinha, através de contatos na delegacia, as peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar. Ela conseguiu uma ordem judicial para a entrada forçada na casa, alegando desaparecimento de pessoa vulnerável e possível crime contra idoso. Foi assim que, na manhã de 15 de agosto de 2018, uma equipe de policiais e bombeiros arrombou a porta da casa onde eu agonizava há anos. Lá do meu túmulo subterrâneo, ouvi o barulho de botas pesadas caminhando pelo piso de cima, vozes masculinas se comunicando através de rádios, e depois o som inconfundível de ferramentas sendo usadas para quebrar alguma coisa. Eles haviam encontrado a parede recém-construída que escondia a entrada do porão e estavam tentando derrubá-la. Quando finalmente abriram um buraco grande o suficiente e desceram uma lanterna, o feixe de luz que cortou a escuridão do meu cárcere foi como ver o sol pela primeira vez em anos, mas o que se seguiu foi um silêncio absoluto, interrompido apenas por alguém vomitando violentamente. O policial que havia descido subiu rapidamente, gritando para os colegas: "Chamem o SAMU agora! Tem uma pessoa viva aqui embaixo, mas em estado crítico!" O que eles encontraram foi uma criatura que mal parecia humana. Eu pesava 39 quilos, tinha feridas abertas por todo o corpo, cabelos emaranhados numa massa sólida de sujeira e parasitas, e estava tão fraca que nem conseguia levantar a cabeça. Minha pele havia adquirido uma coloração amarelada pela desnutrição extrema, e o cheiro que emanava do meu corpo era tão forte que os socorristas precisaram usar máscaras para se aproximar. Márcia estava na casa quando me encontraram. Ouvi sua voz gritando meu nome enquanto desciam equipamentos para me retirar dali. "Vovó! Meu Deus, vovó! O que fizeram com a senhora?" Ela chorava. Desesperadamente, e mesmo na minha condição deplorável, consegui sentir o amor e o desespero na sua voz. Era a primeira demonstração genuína de carinho que eu recebia em anos. O resgate foi delicado e demorado. Meu corpo estava tão frágil que qualquer movimento brusco poderia quebrar ossos ou abrir ainda mais as feridas já existentes.
Os paramédicos trabalharam por mais de 1 hora para me estabilizar minimamente antes de tentar me mover. Precisaram cortar pedaços do colchão podre que haviam grudado nas feridas das minhas costas e aplicar soro diretamente nas veias, que estavam quase invisíveis devido à desidratação extrema. Quando finalmente me retiraram daquele inferno subterrâneo, a luz do sol foi tão intensa que me cegou completamente. Havia passado tanto tempo na escuridão total que meus olhos não conseguiam mais processar a claridade. Tudo era uma névoa branca e dolorosa, mas mesmo assim eu sabia que estava sendo salva. Sentia o ar fresco entrando nos meus pulmões, ouvia vozes preocupadas cuidando de mim, sentia mãos gentis verificando meus sinais vitais. Na ambulância, durante o caminho para o hospital, ouvi Márcia segurando minha mão e repetindo: "A senhora está segura agora, vovó. Nunca mais ninguém vai machucar a senhora. Eu prometo." Sua voz era como um bálsamo para minha alma destroçada. Depois de anos sendo tratada como lixo, finalmente havia alguém que se importava se eu viveria ou morreria. No hospital, a equipe médica ficou chocada com meu estado. Dr. Fernando, o médico que me atendeu, disse depois para Márcia que em seus 20 anos de carreira nunca havia visto um caso de negligência e abuso tão extremo. "É um milagre sua avó estar viva", explicou ele. "Mais algumas semanas naquelas condições e ela certamente teria morrido." O diagnóstico era devastador: desnutrição severa, desidratação extrema, infecções generalizadas, anemia profunda, múltiplas fraturas mal curadas, escaras de grau 4 que expunham ossos e sinais claros de trauma psicológico severo. Meu corpo havia consumido a própria musculatura para sobreviver, e alguns órgãos estavam funcionando no limite mínimo. Era como se eu tivesse voltado dos mortos. Durante as primeiras semanas de internação, flutuei entre a vida e a morte várias vezes. Meu corpo havia esquecido como processar alimentos sólidos, então a nutrição teve que ser feita gradualmente através de sondas. As infecções eram tão generalizadas que precisei de antibióticos venosos por semanas seguidas. Meu sistema imunológico estava completamente comprometido, tornando qualquer pequena complicação potencialmente fatal. Márcia não saiu do meu lado durante todo o período crítico. Ela havia tirado licença do trabalho para cuidar de mim, dormindo numa cadeira ao lado da minha cama, segurando minha mão durante as crises, conversando comigo mesmo quando eu não conseguia responder. "A senhora não está sozinha?", repetia ela, constantemente. "Eu não vou deixar ninguém machucar a senhora nunca mais." O caso ganhou repercussão na cidade e depois nacionalmente. Jornalistas queriam entrevistar médicos sobre meu estado. Assistentes sociais investigavam como um caso tão extremo havia passado despercebido por tanto tempo, e advogados especializados em direitos dos idosos se ofereciam para representar meus interesses legais. Joaquim havia fugido assim que soube que a casa estava sendo invadida, mas foi capturado 3 dias depois, numa cidade vizinha. Durante minha recuperação, descobri detalhes sobre como Márcia havia me encontrado. Ela nunca desistiu, mesmo quando todos diziam que ela estava exagerando suas suspeitas. Investigou por conta própria, conversou com vizinhos, analisou inconsistências nas histórias de Joaquim e finalmente conseguiu convencer as autoridades de que algo estava errado. Sua persistência e amor salvaram minha vida. Beatriz, minha filha, veio de São Paulo assim que soube do ocorrido. Encontrou-me irreconhecível na cama do hospital, mas seus olhos se encheram de lágrimas quando consegui sussurrar seu nome. "Mãe, me perdoe por não ter percebido antes", chorava ela. "Me perdoe por ter deixado isso acontecer. Mas como eu poderia culpar minha filha por algo que nem ela mesma sabia que estava acontecendo?" Corpo precisou reaprender funções básicas que havia esquecido durante o cativeiro. As primeiras tentativas de comer alimentos sólidos resultavam em vômitos violentos, pois meu estômago havia encolhido drasticamente. A fisioterapeuta, Dona Clara, trabalhava comigo diariamente para que eu recuperasse alguma força nos músculos atrofiados. Os médicos explicaram que seria um processo longo e que talvez eu nunca recuperasse completamente algumas funções. Minha voz, que havia se reduzido a sussurros roucos, precisou de meses de terapia fonoaudiológica para voltar a formar palavras inteligíveis. Minha visão, danificada pela escuridão prolongada e pela desnutrição, melhorou parcialmente,
mas nunca voltou ao normal. Alguns danos eram irreversíveis, cicatrizes permanentes daqueles anos horríveis. O aspecto psicológico da recuperação foi ainda mais desafiador que o físico. Desenvolvera um medo patológico de espaços fechados e escuros. Quando apagavam as luzes do quarto do hospital à noite, eu entrava em pânico, gritando e me debatendo como se ainda estivesse presa no porão. A equipe médica precisou manter uma luz acesa permanentemente no meu quarto e permitir que Márcia dormisse ao meu lado para que eu me sentisse segura. Dr. Augusto, o psicólogo do hospital, começou a trabalhar comigo assim que consegui formar frases coerentes. Era um homem gentil e paciente que me ajudou a processar o trauma indescritível que havia vivido. Dona Benedita, a senhora sobreviveu ao impensável, dizia ele. Agora precisa aprender que merece amor, cuidado e dignidade. O que aconteceu não foi culpa sua e a senhora não precisa se sentir envergonhada. Mas a vergonha era avassaladora. Como explicar para as pessoas que meu próprio filho me transformou num animal? Como admitir que fiquei anos bebendo água suja e comendo restos podres? Sentia que havia perdido minha humanidade naquele porão, que me tornara algo nojento e indigno de compaixão. Doutor Augusto trabalhou pacientemente para me ajudar a entender que eu era vítima, não culpada. Enquanto isso, o processo legal contra Joaquim avançava rapidamente. O promotor Paulo Henrique, especialista em crimes contra idosos, assumiu o caso pessoalmente. Este é um dos casos mais graves de abuso que já vi em minha carreira, declarou ele à imprensa. Vamos buscar a punição máxima permitida por lei. As evidências eram esmagadoras. O porão lacrado, meu estado físico, os depoimentos dos vizinhos sobre o cheiro terrível. Joaquim tentou se defender, alegando que eu havia fugido de casa e que não sabia onde eu estava. Mas a investigação descobriu que ele continuou sacando minha aposentadoria durante todo o período em que supostamente eu estava desaparecida. Também encontraram mensagens no celular dele para Ivone, que havia fugido, descrevendo como estava se livrando do problema da velha. As evidências de premeditação eram claras. O julgamento aconteceu 6 meses após meu resgate. Eu ainda estava muito frágil para comparecer pessoalmente, então prestei depoimento por videoconferência do hospital. Foi devastador ver Joaquim no banco dos réus, tentando parecer arrependido quando sabia que tudo era encenação. Ele chorou durante seu depoimento, alegando que estava passando por problemas pessoais e que as coisas saíram de controle. Mas como explicar 5 anos de tortura sistemática como algo que simplesmente saiu de controle? Márcia fez um depoimento emocionante sobre nossa família e sobre como ela lutou para me encontrar. Minha avó era uma mulher forte, trabalhadora, que criou seus filhos com amor mesmo sendo viúva jovem, disse ela ao júri. O que fizeram com ela foi transformá-la num fantasma, numa coisa escondida no porão. Mas ela resistiu, ela sobreviveu e agora merece justiça. Suas palavras foram tão poderosas que vi vários jurados enxugando lágrimas. Beatriz também depôs, explicando como Joaquim a impedia sistematicamente de me ver nos últimos anos. Ele sempre tinha uma desculpa diferente, contou ela. Minha mãe estava viajando, estava doente, estava descansando. Eu deveria ter insistido mais, deveria ter desconfiado. Carrego essa culpa, mas sei que o verdadeiro culpado é ele. Apontou para Joaquim com uma mistura de raiva e dor que partiu meu coração. A defesa de Joaquim tentou argumentar que ele estava sobrecarregado cuidando de uma mãe idosa e que desenvolvia problemas mentais, por causa do alcoolismo. Mas o promotor foi implacável. Sobrecarregado? Ele estava roubando a aposentadoria dela. Problemas mentais? Ele foi capaz de construir uma parede para esconder o crime. Este foi um ato calculado e cruel contra uma pessoa indefesa. O veredito veio depois de apenas 3 horas de deliberação. Joaquim foi considerado culpado de cárcere privado, apropriação indébita, lesão corporal grave e maus tratos contra idoso. A sentença foi de 15 anos de prisão em regime fechado, além da obrigação de devolver todo o dinheiro que roubou da minha aposentadoria com juros e correção. O juiz Dr. Roberto foi firme. Este crime representa o que há de mais vil na natureza humana, a exploração de quem deveria ser protegido.
Quando soube da sentença, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente havia justiça, mas tristeza porque aquele homem condenado era meu filho, a criança que carreguei no colo e criei com tanto amor. Como um coração de mãe pode simplesmente parar de amar, mesmo depois de tanta crueldade? Dr. Augusto me ajudou a entender que era natural sentir essa confusão de emoções. Após 8 meses de internação, finalmente recebi alta hospitalar. Havia recuperado cerca de 15 quilos, chegando aos 54 quilos, ainda muito magra, mas num peso que me permitia funcionar. As feridas mais graves haviam cicatrizado, deixando cicatrizes que me acompanhariam para sempre. Minha voz havia retornado, embora ainda fosse mais fraca que antes. Conseguia caminhar distâncias curtas com auxílio de uma bengala. Beatriz e Márcia haviam preparado uma casa adaptada para minhas necessidades em Sorocaba, perto do hospital onde eu fazia acompanhamento médico regular. Era uma casa simples, mas luminosa e arejada. Tudo o que eu havia sonhado durante aqueles anos de escuridão. Cada cômodo tinha várias janelas e instalaram luzes especiais que podiam ficar acesas a noite toda para combater minha fobia de escuridão. A adaptação à vida normal foi gradual. Simples tarefas como tomar banho sozinha ou preparar uma refeição eram conquistas enormes. Márcia havia se mudado para Sorocaba para ficar perto de mim, conseguindo transferência do trabalho. Beatriz vinha nos fins de semana e juntas estávamos reconstruindo os laços familiares que Joaquim havia tentado destruir. Uma das coisas mais difíceis foi aprender a confiar novamente nas pessoas, mesmo sabendo que Márcia e Beatriz me amavam. Qualquer gesto brusco ou voz mais alta me fazia encolher de medo. Precisei de meses de terapia para entender que nem todas as pessoas queriam me machucar, que eu poderia expressar minhas necessidades sem ser punida por isso. O dinheiro recuperado de Joaquim, somado ao valor de uma indenização que recebi do Estado por negligência das autoridades, me proporcionou estabilidade financeira pela primeira vez na vida. Não era uma fortuna, mas era suficiente para viver com dignidade e pagar os tratamentos médicos contínuos que minha condição exigia. Mais importante que o dinheiro era a liberdade de comer quando tinha fome, de tomar banho quando queria, de abrir todas as janelas da casa e sentir o sol no rosto. Desapareçam completamente. Encontrei uma paz e um propósito que tornam cada dia uma bênção. Acordo todas as manhãs em minha cama confortável, com lençóis limpos e cheirosos, e minha primeira ação é sempre abrir todas as cortinas da casa para deixar a luz do sol entrar abundantemente. Minha rotina matinal inclui um café da manhã verdadeiro, pão fresco, frutas, leite quentinho, tudo que meu coração deseja. Às vezes fico simplesmente olhando para a mesa farta e lembrando dos anos em que um pedaço de pão amanhecido era um luxo inalcançável. Cada refeição é uma celebração da vida, uma vitória contra aqueles que tentaram me reduzir a nada, como com prazer e gratidão, saboreando cada bocado como se fosse o primeiro. Márcia se casou 2 anos atrás com um rapaz maravilhoso chamado Daniel, e me deram o presente mais precioso que uma bisavó pode receber. Meu bisneto Pedro, que hoje tem 2 aninhos e enche minha casa de risadas e alegria. Quando ele corre pelos corredores gritando "Bisa, Bisa" e se joga nos meus braços, sinto que toda a dor valeu a pena. A vida nova florescendo na nossa família, esperança crescendo onde antes só havia desespero. Beatriz se aposentou e veio morar definitivamente em Sorocaba para ficar perto de mim. Depois de tudo que passamos, ela diz que não quer desperdiçar nenhum dia que ainda temos juntas. Passamos as tardes conversando sobre tudo, sobre o passado, sobre os planos para o futuro, sobre receitas que nossa mãe nos ensinou. É como se estivéssemos recuperando o tempo perdido, reconstruindo nossa relação depois de anos de separação forçada. Uma das coisas mais importantes que faço agora é trabalhar com outras pessoas que passaram por situações de abuso. Comecei a frequentar um grupo de apoio para idosos vítimas de violência e descobri que minha história, por mais terrível que seja, oferece esperança para outros que ainda estão sofrendo. Se eu conseguir sobreviver e recomeçar aos 76 anos, qualquer pessoa pode. Sempre digo para quem me escuta:
Junto com a assistente social, Helena, e o Dr. Augusto, que continuou me acompanhando mesmo após a alta hospitalar, criamos o projeto Nunca é Tarde, voltado para identificar e ajudar idosos em situação de risco. Visitamos comunidades, fazemos palestras, treinamos profissionais de saúde para reconhecer sinais de abuso. É minha forma de transformar toda aquela dor em algo útil para a sociedade. O mais gratificante é quando recebo cartas ou visitas de pessoas que foram salvas, porque alguém conhecia minha história e soube identificar os sinais de abuso. Uma senhora de 83 anos de Campinas foi resgatada de uma situação similar, porque a neta dela havia assistido uma entrevista minha na televisão e reconheceu o padrão. Saber que meu sofrimento serviu para evitar que outra pessoa passasse pelo mesmo inferno dá sentido a tudo que vivi. Fisicamente, nunca recuperei completamente. Caminho com dificuldade, usando bengala, e algumas cicatrizes doem quando muda o tempo. Minha visão ficou permanentemente prejudicada, então uso óculos especiais e tenho uma lupa para ler. Mas estas limitações são pequenos inconvenientes comparados à liberdade que desfruto agora. Posso sair de casa quando quero, posso comer o que desejo, posso dormir em paz sabendo que estou segura. A questão do perdão é algo que ainda trabalho com o Dr. Augusto. Muitas pessoas me perguntam se perdoei Joaquim, e a resposta é complicada. Como mãe, uma parte de mim sempre amará aquele menino que carreguei no colo, mas não posso perdoar o monstro em que ele se transformou. Joaquim continua preso e nunca tentou entrar em contato para pedir perdão ou mostrar arrependimento genuíno. Talvez seja melhor assim. Ivone foi encontrada e também processada como cúmplice. Recebeu uma pena menor porque colaborou com a justiça, fornecendo detalhes sobre como o esquema de abuso funcionava. Ela revelou que Joaquim planejava deixar-me morrer de fome no porão e depois alegar que eu havia morrido de causas naturais. Era um plano calculado e frio que mostra como algumas pessoas podem perder completamente a humanidade. Uma das maiores alegrias da minha nova vida é poder ajudar financeiramente minha família. Com o dinheiro recuperado e a indenização, consegui custear os estudos do Pedro quando ele crescer, ajudei Daniel e Márcia a comprarem sua casa própria e estou montando um fundo para que outras vítimas de abuso possam ter acesso a tratamento psicológico gratuito. É reconfortante saber que meu dinheiro agora serve para construir, não para destruir. Minha casa se tornou um refúgio não apenas para mim, mas para toda a família. Aos domingos, todos se reúnem aqui para almoçar e a mesa fica cheia de risos, conversas e comida gostosa. Pedro brinca no quintal, que Márcia ajudou a plantar, cheio de flores coloridas e árvores frutíferas. É o oposto completo daquele porão escuro e silencioso onde quase morri. Recentemente, comecei a escrever um livro contando minha história completa. Não para me vitimizar, mas para educar e alertar. Quero que outras famílias reconheçam os sinais antes que seja tarde demais. Quero que idosos saibam que têm direitos e que existem pessoas dispostas a ajudar. E, principalmente, quero que quem está sofrendo saiba que sempre há esperança, mesmo na situação mais desesperadora. A tecnologia tem sido uma aliada surpreendente na minha nova vida. Márcia me ensinou a usar um tablet, e através dele mantenho contato com outras sobreviventes de abuso pelo país inteiro. Formamos uma rede de apoio virtual onde compartilhamos experiências, oferecemos conforto uma às outras e celebramos cada pequena vitória em nossas recuperações. Uma das lições mais importantes que aprendi é que a idade não determina nosso valor como seres humanos. Aos 81 anos, ainda tenho muito a oferecer ao mundo. Ainda posso amar, aprender, crescer e ajudar outras pessoas. O preconceito contra os idosos é uma das raízes que permite que abusos como o que sofri aconteçam. Precisamos mudar essa mentalidade como sociedade. Meus queridos que me acompanharam até aqui nesta jornada dolorosa, mas necessária, quero que saibam que vocês fizeram parte da minha cura. Cada pessoa que me escuta, que se interessa pela minha história, que se preocupa com o bem-estar dos idosos, está contribuindo para um mundo melhor. Se vocês se inscreveram neste canal, compartilharam esta história ou simplesmente pararam para ouvir meu relato, vocês são parte da solução.
Peço que contem suas próprias histórias nos comentários. Vocês conhecem algum idoso que pode estar sofrendo abuso? Já presenciaram sinais de negligência ou maus tratos? Não tenham medo de denunciar, de se envolver, de ser a voz de quem não pode mais gritar por ajuda. Liguem para o Disque 100, procurem o CRAS da sua cidade, conversem com profissionais de saúde, vocês podem ser o milagre que alguém está esperando. Termino minha história com gratidão imensa por estar viva, por ter minha família reunida novamente, por poder transformar minha dor em propósito. Se esta história tocou vocês, inscrevam-se neste canal, compartilhem com amigos e familiares, porque juntos podemos proteger quem mais precisa. Obrigada por me escutarem com tanto carinho, por me darem esperança de que existe bondade no mundo e por me permitirem continuar lutando por uma sociedade onde todos os idosos sejam tratados com a dignidade que merecem. Que Deus abençoe cada um de vocês e que minha história sirva para salvar outras vidas. Um abraço carinhoso desta vovó guerreira que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar.